Vamos. Esse vídeo para falar sobre esse livro, Zelota, a vida e a época de Jesus de Nazaré, do Reza Aslan, publicado pela Zaha. A princípio, esse livro ele trata sobre a chamada terceira busca pelo Jesus histórico, que tem entre seus proponentes mais divulgados são o N.T. Wright, o Crossan, mas especialmente Joseph Maia e o Richard Hoseley. Então, mas essas buscas por Jesus históricos, ela começa ainda no século XVIII, com Rei Maros e outros. Tem um dos seus ápices a produção desse livro, com Albert Schweitzer. Essa é a chamada primeira busca do Jesus histórico. A segunda, ela vai ter um dos seus principais difusores, o Rudolf Bultmann. Ele vai inaugurar o processo de mitologização. E nesse livro aqui, apesar de não ser o de mitologização, ele possui alguns ensaios que falam sobre esse livro. Uma outra questão sobre esse livro é a questão da fonte Q, que é o chamado Evangelho Perdido, que é uma base argumentativa de basicamente a maioria da terceira busca. Nisso que é baseado livros como, por exemplo, o Código da Vinci. E a fonte Q, ela é uma teoria, né, uma hipótese em que os evangelhos de Mateus e Lucas se utilizaram para fazer os seus relatos, sua narrativa sobre a vida de Jesus. Então, baseado nisso, em contrapartida, você tem livros como o do Lutzer, ou do Darrell-Bock, que eles vão contra algumas dessas questões desse chamado evangelhos, que alguns até advoga a sua inserção no Novo Testamento, traz como igualdade ou com grande valor histórico. Um dos outros principais proponentes sobre a busca é o Marcus Borg e o Crossan, ambos do Jesus Seminar, assim como o Bart Ehrman, que escreve, entre outros livros, esse daqui, que é o que Jesus disse e o que Jesus não disse. Então são livros que ele vem nessa esteira de busca por Jesus, pelo Jesus histórico. Simultânea, ou praticamente simultaneamente ao lançamento do livro do Reza, foi lançado aqui no Brasil também em 2014, esse livro, Como Jesus se Tornou Deus. E nos últimos anos, esse livro, Jesus, do Marcus Borg, foi lançado na realidade agora em 2017, apesar de ser uma produção da década de 90. Então, esses três livros, o do Reza, o do Borg e do Ehrman, esses três livros ele vai trabalhar basicamente em cima da mesma teoria. Qual é essa teoria? É de popularizar uma ideia de um Jesus criado pela igreja, especialmente a partir do Evangelho de João, um Jesus dissociado da teologia marcana, mas sim uma teologia paulina e até mesmo lucana, né, que teve essa teologia grande influenciada por Jesus. Então, tem esses livros e
Um dos motivos é que esse livro ele é indicado por alguns professores de seminário, e esse é um dos motivos por que eu estou fazendo esse vídeo. E sendo assim, alguns alunos eu via comentando e eu acho esse livro nefasto para um seminarista. Então, por isso, para não ficar repetindo argumentos, então estou fazendo esse vídeo. Aí dizer que é um livro bom para conhecer, eu discordo veementemente. Para se conhecer o contexto cultural da época, você tem um livro, um clássico, que é do Joaquim Jeremias, que fala sobre a época de Jesus, ainda que não concorde com tudo com o que o Joaquim ele vai falar, mas pelo menos é um dos grandes clássicos na área. Tem aí dentro do meio evangélico, as editoras evangélicas especialmente, tem esse livro que ele foi reeditado agora em 2019 com o título Introdução aos Evangelhos, do Blomberg. Tem um outro livro, que é o livro talvez mais interessante, mas eu não achei, que é a Confiabilidade Histórica dos Evangelhos. Então eu super indico, apesar de não ter achado. Para se conhecer também a questão do Novo Testamento, as origens judaicas, os preceitos ali, o templo e tudo, os costumes, temos esse do Scott Júlio, e ainda temos o do Oscar, esse da editora Shed, o do Oscar da editora Vida. Então fala sobre questões judaicas, sobre o templo. Ainda da Shed, do professor Darrell Bock, então excelente livro também sobre os evangelhos. Ele vai trabalhar esses evangelhos como tem uma organização cronológica. Tem ainda sobre contexto o do professor também Daniel Hopes, que é um livro que ele vai dar uma contextualização, quem quiser conhecer. Então, apesar de ser um livro que tem uma certa idade já de publicado, mas é um livro sim que dá uma boa contextualização sobre o Novo Testamento. Uma perspectiva um pouco diferente é Jesus sobre a ótica do Oriente Médio, também da Vida Nova. Então, Vida Nova Shed talvez seja a editora que mais propicie literatura nesse âmbito. Jesus sobre a ótica do Oriente Médio, isso é interessante porque o Kenneth Bailey foi um missionário no Oriente Médio, e assim ele vai trazer perspectivas do Oriente Médio sobre a interpretação do Novo Testamento, especialmente, né? Então, como o oriental veria a Jesus de uma forma bastante diferente que nós ocidentais vemos. Então, ele dá essa interpretação. Tem um outro livro dele também que é sobre Lucas. Ainda sobre contextos ou histórias, contexto de formação do texto do Novo Testamento. Esse livro aqui também da Vida Nova é excelente. Ele vai trabalhar sobre diversos aspectos sociais, os aspectos da produção do Novo Testamento, diversos. O Manual do Tempo e Costumes, esse daqui abrange toda a Bíblia, mas vai desde questões práticas a questões políticas, religiosas. Excelente livro, ele agora está em uma nova edição, muito, muito boa, como um sumário, tem diversas, apesar de não ter a qualidade de outros livros, como o Manual de Costumes dos Tempos Bíblicos, da editora CPAD, mas tem uma gama de informação excelente. Ainda sobre a questão
dos evangelhos, né, dos evangelistas, tem os evangelhos como testemunhos oculares, do Richard Bauckham, da editora Paulus. Então, é um livro excelente, eu acho que é um dos grandes paradigmas do estudo do Jesus e do conhecimento. Claro que tem algumas coisas que ele procura abordar, nem tudo nós concordamos, mas de uma forma geral é um excelente livro. Ainda sobre a fonte Q, voltemos aqui, esse Los Dias de Jesus, a introdução à fonte documento Q. Então, é um livro que tem pouca coisa produzida aqui no Brasil sobre, então, devido a ser uma questão mais técnica. Tem o do professor, do James Dunn, que é um dos grandes nomes da teologia do Novo Testamento, teologia paulina. É excelente livro também, que ele vai falar sobre algumas coisas, algumas lacunas que foram deixadas para trás nesses estudos do chamado Jesus histórico. Sobre Jesus ainda, o Senhor Jesus, aqui o Lério Hurtado, que acaba de falecer, faleceu agora no último semestre de 2019, ele vai trabalhar sobre a adoração, a devoção a Jesus, e vai demonstrar que, contrariamente ao Reza Aslan, que Jesus, ele na realidade, ele começa a ser adorado desde os primórdios do cristianismo, então não é invenção posterior. Então esse livro ele vai abordar bastante vai dar bastante ênfase. Então temos ainda sobre o relacionado a esse livro do Zelota, né, fonte. Talvez um dos melhores, para mim, um dos melhores introduções ao Novo Testamento, esse livro do Eric, certo? Bonhoeffer. Então, foi uma grande surpresa. Há mais de 5 anos que eu comprei esse livro e achei excelente. É um livro, para mim, fantástico. Ainda, se você quiser conhecer sobre como os evangelhos foram formados, a questão de transmissão e tudo, tem essa tese do pós-doutorado, né, do Dr. Wilson Paroski, na realidade aqui é resultado do pós-doutorado dele. O outro foi publicado, esse daqui é publicado pela Sociedade Bíblica, e o outro foi publicado pela Vida Nova, que é um livro sobre crítica textual do Novo Testamento. Aliás, o título é esse. Esse livro, que é o grande clássico, no mundo falar sobre Novo Testamento, então esse livro ele vai falar sobre os princípios, as bases do texto, né, chamada crítica textual. Então, porque eu estou apresentando, e lá vai 14 minutos aí, apresentando todos esses livros? Porque não necessita necessariamente de um professor indicar um livro desse dizendo como bom. Primeiro, porque não é, certo? E segundo, para demonstrar que realmente você tem bastante literatura. Então, a partir de agora, vamos fazer aqui uma leitura comentada sobre o Reza Aslan, que é um livro que foi traduzido pela Marlene Suano, professora do Departamento de História da USP, especialista em História e Arqueologia do Mediterrâneo Antigo. Esse livro ele foi publicado praticamente simultaneamente, né, em Estados Unidos e aqui no Brasil. Ele vai trabalhar a questão do chamado Jesus histórico, como abordei, e a partir de agora
faremos essa chamada a leitura comentada aqui, né? Ou será um comentário desse livro. Então, o livro ele começa com uma história comum a Marcus Borg e ao Bart Ehrman. Então, quem já leu vai perceber essa similaridade, parece até a mesma pessoa que está falando essa história, né? Então, esse acesso, esse conhecimento ao cristianismo e depois começa a estudar Novo Testamento e vê na perspectiva dele que esse Novo Testamento ele não é digno de confiança. O Borg, no livro dele, vai dizer que o Evangelho de Tomé é mais digno de confiança do que o Evangelho de João, histórica, né? Então, vamos lá. Então, ele vai apresentar a Jesus, que era menos Senhor e Salvador e mais um melhor amigo. Alguém com quem eu podia contar um relacionamento profundo e pessoal. Então, assim, Jesus talvez fosse uma abordagem equivocada, essa apresentação de Jesus como um amigo, melhor amigo, porque Jesus, aí, além de ser amigo, ele é Senhor e Salvador. Então, ele não veio para ser amigo de ninguém. É como um professor que vai procurar chegar na sala de aula ser amigo de aluno. O aluno vai bagunçar. Isso daí, quem está numa classe de adolescente sabe o que é isso. Então, não tenham respeito. E provavelmente foi isso que aconteceu com o Reza Asma. Jesus ele não respeita Jesus de forma alguma. E aí ele já começa, ele não tem um tom irônico, não tem uma questão. Então, tem muitas pessoas que dizem, se você é intolerante, não leia o livro, tá? ou um livro que vai confrontar a fé. Não, ele bota o pé na porta e realmente chuta o pau da barraca. Ele não, às vezes, procura polir as palavras, mas ele é incisivo no conceito dele. Então, ele diz que, pelo menos aqui na página 13, a crença incondicional de que a Bíblia é a palavra de Deus, é inspirada por Deus e verdadeira, literal e infalível. Ao que ele fala, a súbita consciência de que essa crença é patentemente e irrefutavelmente falsa. Então, para ele, a Bíblia não é a palavra de Deus, não foi inspirada por Deus, não é verdadeira e não é infalível. Então, ele diz que isso é falso. De que a Bíblia está repleta dos mais gritantes e evidentes erros e contradições. Página 13. Tá certo? Assim como muitas pessoas em minha situação, descartei com raiva a nova fé. Parece o Borg falando a mesma coisa. Se sente traído, né? Então, uma outra questão é que ele, a partir aqui ele vai falar sobre Jesus, de fato, camponês judeu e revolucionário, que desafiou o governo do mais poderoso império do mundo, que o mundo já conheceu. Então, essa é a visão dele. O Ehrman começa o livro dele dizendo que Jesus é lá dos cafundós, certo, da Judéia. Então, uma imagem realmente para denegrir a imagem de Cristo. No final, ele tem o negócio da hipocrisia dele, dizendo que Jesus ele merece ser honrado, né? Ou louvado. Então, o que ele vai dizer ainda na página 13, décadas de pesquisas rigorosa, aqui é a base do argumento dele sobre a principal, talvez parece ser o principal trunfo dele, e foi na entrevista que causou teve uma grande repercussão, porque ele alega que ele tem 20 anos de pesquisa, e além de ter 20 anos de pesquisa, ele também é doutor em religião, tá? Então isso dá o direito a ele. Então isso daqui vai ser patente durante o restante do livro. E ele faz questão de lembrar para que o leitor não esqueça, né? Alguns chamariam isso da falácia da autoridade, né? Só porque ele estudou, só porque ele é doutor, que o argumento dele é válido. Será? Mas, vamos lá.
décadas de pesquisa rigorosa sobre a origem do cristianismo fizeram de mim um discípulo de Jesus de Nazaré, mais genuinamente comprometido do que jamais fui com Jesus Cristo. Minha esperança é que esse livro possa difundir as boas novas do Jesus da história. Não tem boas novas do Jesus da história aqui no final, né? Então, não existe. Na realidade, isso é uma falácia que ele vai jogar lá para o final. Outra questão, né? Uma humildade para disfarçar a hipocrisia, né? Acadêmica. Ele diz assim: para cada argumento bem atestado, muito pesquisado e de grande autoridade apresentado sobre Jesus histórico, há igualmente um argumento bem atestado, igualmente pesquisado e de igual autoridade opondo-se a ele. Porém, ele não apresenta, ele não dialoga hora nenhuma com esses argumentos que se opõem a esses argumentos dele, né? Então, é algo que ele não faz. Então, aqui ele vai jogar uma, né? Ele diz: todas as traduções gregas do Novo Testamento são de minha própria autoria, com a ajuda de meus amigos Lindell e Scott. Lindell e Scott são dois lexicógrafos, estudiosos de textos, de palavras do Novo Testamento, e ele demonstra aqui um tom, né, de coloquial, que parece ser um romance. Muitas das vezes você parece estar lendo um romance, principalmente quando ele chama Lindell Scott, que há um tempo atrás, aí não foi... quando o Reza ela provavelmente nasceu, ambos já tinham terminado as suas obras, não dá para ser amigo, né? Então, uma outra questão é que o leitor vai perceber que me apoia principalmente sobre o Evangelho de Marcos, o material de Fontecchier. Fontecchier a gente vai ver, quer dizer, você pode procurar aí, ver alguma coisa sobre, mas a Fontecchier é uma fonte hipotética em que foi baseado os evangelhos de Mateus e Lucas. Basicamente isso. Não há substância dessa fonte. Então é só onde Lucas e Mateus se repetem, né? E isso vai para cerca de 350 versos. Então eles alegam que vai ser essa fonte. Então, ainda, embora seja na página 15, embora seja quase unanimidade que, com uma possível exceção de Lucas e Atos, os evangelhos não foram escritos pelas pessoas segundo as quais foram nomeados. Então, é um argumento comum. Basicamente, todas as introduções do Novo Testamento de editoras católicas, luteranas, ele vai ter essa abordagem da edição tardia, e esses evangelhos vão ser produtos de comunidade. Então, e aqui ele vai dar uma cartada sobre, quando se fala de Antigo Testamento. Ele diz aqui nas duas últimas linhas, né? Além disso, faço referência ao Antigo Testamento mais apropriadamente como Bíblia hebraica ou Escritura hebraica. Isso daqui é um desrespeito. Primeiro porque a maioria dos judeus, quando trata o que chamamos de Antigo Testamento, nós cristãos chamamos de Antigo Testamento, ele chama de Tanakh. Então, Bíblia apesar de ser uma palavra grega, de uso universal, tem sentido e tudo, mas o conceito semântico, né, ela vem já a partir de um contexto cristão. Então, você falar Bíblia hebraica, então, se alguma coisa é hebraica, é do contexto cristão. E escritura hebraica. E outra coisa é essa questão do qualitativo, né, hebraica.
Se você está dizendo que é hebraica, a escritura é hebraica porque você tem outras. Então, isso de forma assim pressupõe essa pluralidade de textos, o que vai ser, de uma forma ou de outra, um desrespeito para a religião judaica, para a religião hebreia, né? Porque eles são exclusivistas. Sendo exclusivista, você não aceita essa concorrência direta. Essa é a introdução, então já está ficando longo, mas então encerrar por aqui. Aqui foram as notas do autor, né? E fazer um outro para começar sobre o livro propriamente dito, a partir da introdução.